Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Na nossa aula de ciências de hoje, a gente vai falar sobre as partes da planta. Na semana retrasada, a gente falou sobre cadeia alimentar, não foi? E o produtor é o único que pode fabricar o seu próprio alimento. E quem é o produtor? As plantas, não é isso? Então a gente vai falar hoje sobre as partes das plantas, tá bom, pessoal? Então, vamos lá? Bom, pessoal, como já foi dito anteriormente, dentro da cadeia alimentar, a gente tem o produtor, temos os consumidores e temos os decompositores, não é isso? Aqui nessa cadeia alimentar que eu estou mostrando, a gente só tem o produtor e dois consumidores, que é o consumidor primário e o consumidor secundário, tá bom? Mas hoje a gente vai falar somente do produtor, né? Esse famoso, essa famosa situação onde ele fabrica a sua própria alimentação, não é isso? Então o produtor, eles são plantas, ok? Em geral, plantas em geral, e que elas conseguem fabricar o seu próprio alimento. Hoje a gente vai descobrir como é que acontece essa fabricação de alimento, tá bom? Esses seres, ou seja, as plantas, são responsáveis por produzir o seu próprio alimento, como eu já falei. Então, as plantas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Nós, seres humanos, não conseguimos produzir os nossos próprios alimentos. A gente precisa colher da natureza, né, o nosso alimento. A gente consegue produzir macarrão, arroz, feijão no nosso próprio corpo? Não. A gente pode sim fazer um macarrão, uma lasanha, uma pizza, não é isso? A gente pode fazer em casa, mas a gente consegue produzir os ingredientes daquela massa, daquela lasanha, daquele macarrão? Não, a gente não consegue produzir aqueles ingredientes. Já as plantas, elas conseguem sim fabricar o seu próprio alimento. As plantas, por exemplo, utilizam os nutrientes do solo e a luz do sol para se alimentarem. As plantas, elas fabricam seu próprio alimento e para conseguir fabricar o seu próprio alimento, elas precisam do solo, não é isso? Da luz do sol e de outros dois fatores que a gente vai descobrir daqui a pouco. E já que hoje a gente está falando sobre produtor, vamos falar das partes desse produtor, não é isso? Vamos falar das partes da planta. A gente vai começar pela raiz, não é isso? A raiz, ela fica encoberta no solo, né? O solo é muito importante para manter essa planta. A gente tem as sementes, a gente tem o caule, ok? As folhas, o fruto e a flor, tá bom? Então essas são as partes da planta. É um conteúdo que eu tenho certeza que você já conhece, que você já assistiram ou no primeiro, no segundo ou no terceiro ano. As plantas são seres fotossintetizantes. Fotossintetizantes, desculpa. São capazes de produzir o seu próprio alimento. Bom, professor, o senhor já falou isso. Mas como é que ela produz o seu próprio alimento? Bom, em primeiro lugar, para ela conseguir produzir o seu próprio alimento, ela precisa estar plantada, ou seja, no solo. É o solo que, em primeiro lugar, vai dar sustentação para a planta e, em segundo lugar, que vai sugar alguns nutrientes necessários. Então, a planta ela vai precisar dos nutrientes do solo e da água que a gente joga no solo. E as raízes,
elas vão sugar esses nutrientes. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, o solo, ele suga. Desculpa, o solo não. As raízes, elas sugam a água e os sais minerais ou os nutrientes do solo. Já as folhas, elas têm um papel importante também, tá bom? As folhas, pessoal, elas possuem vamos dizer assim, elas fazem 2 trabalhos. O primeiro trabalho que a folha faz é sugar o gás carbônico. Então, as folhas, elas sugam o gás carbônico. Esse gás carbônico é aquele gás famoso que a gente chama de poluição, ok? A gente suga o ar e a gente solta o ar. Esse ar que a gente solta já é um ar que não é tão legal assim mais. Então a planta, as folhas da planta têm o poder de sugar esse gás carbônico, ok? E esse sugar do gás carbônico é que é importante para que ela consiga fabricar o seu próprio alimento. Então, as raízes sugam a água e os sais minerais e as folhas sugam o gás carbônico. Além de sugar o gás carbônico, as folhas elas também sugam a energia solar. Ou seja, a planta ela precisa do sol. Então as folhas elas sugam a energia solar e sugam o gás carbônico. E além de sugar a energia solar e o gás carbônico, ela suga. A planta ela precisa de raízes para poder sugar a água e os sais minerais. É com esses ingredientes que a planta consegue fabricar o seu próprio alimento. E esse processo, pessoal, de sugar gás carbônico, de sugar energia solar, de sugar água e sais minerais do solo, se chama fotossíntese. Então, fotossíntese é o processo onde a planta consegue fabricar o seu próprio alimento. Depois de sugar todos esses ingredientes, ela faz uma boa ação para nós seres humanos. Ela solta o oxigênio. As plantas, ela tem o poder de sugar o oxigênio. Vamos dizer que ela suga o gás carbônico, que é o gás poluído, e transforma esse gás poluído em oxigênio, que é o ar limpo que a gente consegue respirar. Entenderam? Você sabe o que é fotossíntese? Após uma chuva, a água infiltra no solo e as raízes da planta absorvem essa água da terra, subindo até as folhas. O gás carbônico que está presente no ar é captado pelas plantas através das folhas. Então, todas as moléculas estão presentes na folha. Com a incidência da luz do sol, a reação da fotossíntese acontece, formando açúcar para o funcionamento da planta e gás oxigênio, que é liberado na atmosfera. Sendo assim, a reação da fotossíntese ocorre na planta a todo momento. Funções da planta ou funções das plantas. As plantas, como eu já falei, elas são importantes, né? Elas são os produtores, mas elas possuem várias funções. 2 delas eu vou listar agora. A primeira é a liberação de oxigênio para a atmosfera.
respirem aí, suguem o ar, seja pelo nariz ou pela boca. Esse ar que vocês estão sugando se chama oxigênio e ele é produzido, ele é liberado pelas plantas, ok? Já o ar poluído, que é o gás carbônico, que é aquele ar cheio de sujeira, cheio de poluição, as plantas elas sugam. Como eu já falei, né? Eu só estou repetindo, mas eu estou focando mais nisso agora. Então, as folhas da árvore sugam o CO2, ó, o CO2 suga o CO2, ok? Que o CO2 é chamado de gás carbônico, ok? E depois as plantas, elas liberam o O2, que é o quê? O oxigênio. Então ela suga e libera. Suga o que é ruim e libera o que é bom. Suga o que é ruim e libera o que é bom. Por isso que a gente deve preservar a nossa flora. Entendeu, pessoal? Então, só repetindo. Ela suga o CO2 e libera o O2. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui desse homem, ó. Ele respira o quê? O oxigênio. E depois ele libera o quê? O CO2. Aí é sugado, o CO2 é sugado pelas folhas da árvore e depois as folhas elas liberam o O2. Entenderam? Professor, e esse CO2 ele é importante para a alimentação da árvore, né? Com certeza, ele é importante, ok? É com CO2, a água, os nutrientes do solo e a energia solar que a planta ela consegue fabricar o seu próprio alimento. Tá bom? Então, em outras palavras, a planta ela precisa de ficar no sol, ela precisa que a gente regue ela e ela precisa de solo, não é isso? Tem como uma planta sobreviver, por exemplo, sem solo? Não. Sem água? Também não. Tem como ela sobreviver sem energia solar? Também não. Entenderam? Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro até aí, né, esse conteúdo sobre o produtor, não é isso? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula de ciências.